Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati e agora a gente vai ver o Teorema de Laplace para calcular determinantes. Vamos começar? O Teorema Fundamental de Laplace, ele serve para calcular determinantes de matrizes de ordem 2 ou mais. E nela a gente usa a ideia de menor complementar, que é o D, e dos cofatores, que é o A. Agora, quem são os menores complementares? A gente vai definir o menor complementar como os desões, tá? D e J indica linha e J coluna. Então, o que a gente faz? Eu posso achar o menor complementar de qualquer elemento da minha matriz. Então, por exemplo, se eu pegar esse elemento aqui, tá? Lembra que genericamente ele é o elemento A e J tá na primeira linha, terceira coluna. Então, o I é 1 e o J é igual a 3, ok? Então, a gente vai achar, na verdade, o D1, 3, o menor complementar deste elemento aqui. Para tanto, o que a gente faz? Eu elimino, ele tá aqui, eliminando a terceira coluna e a primeira linha, ou seja, a linha coluna em que ele está, sobra isso aqui. Então, o menor complementar vai ficar o determinante da matriz do que sobra. No caso, é uma 2 por 2, então é diagonal principal, 2 vezes 6, 12, menos multiplicação da diagonal secundária. 3 vezes 1, 3, 12 menos 3, que é igual a 9. Então, o menor complementar deste elemento é igual a 9. Vou fazer outro exemplo aqui. Se eu pegar esse elemento, pegar esse aqui, tá? Esse é o elemento A3, 2, linha 3, coluna 2. Então, eu vou achar o menor complementar desse elemento, que é o Dzão 3, 2. E aí, o que eu faço? Eu elimino a linha coluna que ele se encontra e vai sobrar quem? 4, 2, 4, 5. Tá? E aí, é só calcular o determinante, como é uma 2 por 2, diagonal principal menos diagonal secundária. 20 menos 8, que é igual a 12, ok? Os cofatores, tá? Então, pode dar uma pausa e pode anotar essa fórmula aqui dos cofatores. Então, vai ser menos 1 elevado a i mais j, lembra a linha coluna, vezes o menor complementar. Então, lembrando que o menor complementar do elemento A13, o D13, é igual a 9. E o menor complementar do elemento A32 tinha dado 12. Então, para achar o cofator, tá? Para achar o cofator do elemento A13, cujo menor complementar é igual a 9, ou seja, é o cofator A13, então vai ser menos 1 elevado a i, que é 1, mais o j, que é 3, vezes o D13, que no caso é 9. Então, vai ficar menos 1 elevado à quarta, negativo elevado a par fica positivo, vezes 9, que é igual a 9. O cofator do elemento A32, então, Azão 32, então, é menos 1 elevado a i mais o j, vezes o complementar, menor complementar, o D32. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, 5, vezes o D32, que a gente viu que deu 12. Menos 1 elevado a ímpar fica negativo, então fica menos 1 vezes 12, ou seja, menos 12 é o cofator do elemento A32, beleza? Então, a gente escolhe um elemento, vou pegar esse aqui do meio, ele, na verdade, ele é o A22, linha 2, coluna 2, tá? E aí, eu posso achar o menor complementar dele, no caso D22, eliminando a linha e a coluna em que ele se encontra. E aí, sobrou quem? 4, 3 e 4, 2. E aí, eu acho o determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária.
8 menos 12 igual a menos 4. E aí, acho o cofator deste elemento, que no caso seria o Azão 2, 2, que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o D 2, 2, ou seja, menos 1 elevado a quarta, vezes menos 4. Menos 1 elevado a par fica mais 1, vezes menos 4. Menos 4 é o cofator do elemento A2, 2. Então, para exemplificar como é que a gente usa o teorema de Laplace para calcular determinantes de matrizes, tá? Vou pegar como exemplo essa matriz 3 por 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher uma linha ou uma coluna, qualquer da minha matriz, tá bom? Uma dica é você escolher sempre a linha ou a coluna que tem mais zeros. No caso, nenhuma tem zero, não tem nenhum zero nessa matriz, então tanto faz. Então, eu vou escolher como exemplo a primeira coluna, tá? Primeiro, escolhi a primeira coluna. Aí, na primeira coluna, eu tenho que o elemento A1, o elemento A21 e o elemento A31, né? Linha 3, coluna 1. Segundo passo é encontrar os menores complementares, os desões de cada um desses elementos, tá? Então, achei aqui bonitinho o D1, lembra que elimina a linha, coluna que ele está, né? Ó, no caso, linha 1, coluna 1, sobra um 5, 3, 2 ali, ó, um 5, 3, 2. Então, achei dos 3 elementos os menores complementares. Terceiro passo é achar os cofatores desses 3 elementos também, tá? No caso, os elementos da coluna que a gente escolheu. Aí, fiz bonitinho também, achei os azões, os cofatores de cada um deles. O quarto passo é calcular o determinante. Para tanto, o que eu vou fazer? A fórmula é o determinante dessa matriz. Então, eu vou pegar os elementos da coluna, ou da linha que eu escolhi, no caso, a coluna 1, que seria o A1, o A21 e o A31. E eu vou multiplicar pelos cofatores correspondentes, tá bom? Menos 13, 6 e o 11, ó. O A1 vezes o A11, então o A1 é 4, vezes o cofator que deu menos 3, mais o A21, que é 2, vezes o seu cofator, que é 6, mais o A31, que é 3, vezes o seu cofator, que é igual a 11, somando tudo, dá menos 7, que é o valor determinante desta matriz aqui, ok? Então, 4 passos. Escolher uma fila. Segundo, escolher os menores complementares dessa fila que eu escolhi. Terceiro, achar os cofatores. Então, como exemplo, vamos calcular o determinante dessa matriz A aqui, tá? Pelo teorema de Laplace. Então, a primeira coisa, eu preciso escolher uma linha ou uma coluna, e eu já dei a dica que é escolher a linha ou a coluna que tem mais zeros. No caso, então, vamos escolher a linha 2, ok? Na linha 2, tem os elementos A21, o A22, o A23 e o A24. Por que que eu escolho a que tem mais zeros? Vou explicar. Porque na hora de calcular o determinante pelo teorema de Laplace, então ela vai ficar a soma da multiplicação dos elementos da linha ou da coluna que eu escolhi vezes os seus cofatores. Então, A21, o A22 vezes o seu cofator, mais o A23 vezes o seu cofator, mais o A24 vezes o seu cofator, correto? Como o A21 é zero e o A23 são zeros também, quando eu substituir e multiplicar pelo cofator, vai dar zero. Então, quando eu substituir por zero e multiplicar pelo cofator, independente do valor que eles sejam, vai dar zero. Ou seja, eu não preciso calcular, tá? O que já diminui minha conta para eu achar, na verdade, 2 cofatores. Então, o determinante da matriz A vai restringir ao A22, que no caso vale 2, vezes o seu cofator, mais o A24, que vale 4, vezes o seu cofator. Então, agora basta que eu ache esses 2 cofatores. Para achar os cofatores, eu preciso achar
os menores complementares correspondentes. Então, do A22, o Dzão 22. E aí, para achar, o que eu faço? O A22 está aqui, elimina a linha e a coluna em que ele se encontra, sobra o que da matriz? 1, 3, 0. O 2, 1, 3. O 2, 2, 3. Então, agora é só calcular esse determinante, tá bom? Com o primeiro elemento ali igual a 1, posso fazer a regra de Chió, tá bom? Então, vou fazer a regra de Chió, então vai ficar 1 menos 3 vezes 2, 1 menos 6, menos 5. 2 menos 3 vezes 2, 2 menos 6, menos 4. 3 menos 0 vezes 2 dá 3 menos 0, que é 3. 3 menos 0 vezes 2, 3 também. Cai uma 2 por 2, diagonal principal, menos diagonal secundário. Então, menos 15 mais 12, menos 3, tá bom? E o D24, Dzão 24, ou seja, o menor complementar do A24. O que eu faço? O A24 tá aqui, agora eu elimino a linha e a coluna que está o elemento A24. E aí, sobra quem? O 130, o 141 e o 213, tá? Dá para fazer a regra de Chió novamente, aí vai ficar 4 menos 3 vezes 1. 4 menos 3, 1. 1 menos 3 vezes 2, 1 menos 6. Menos 5, 1 menos 0 vezes 1, menos 0, 1. E 3 menos 0 vezes 2, 3 menos 0, que é 3, caindo a 2 por 2. 3 menos o menos 5, que dá 3 mais 5, 8, tá bom? E aí, os cofatores, né, o cofator A22, lembra que é menos 1 elevado a I mais J, no caso 2 mais 2, vezes o menor complementar, que no caso deu menos 3, tá? Então, menos 1 elevado à quarta, que é par, continua um positivo, fica um positivo vezes menos 3, então é menos 3. Então, o A22, o Azão 22, o cofator, é igual a menos 3, mais 4 vezes o Azão 24, o cofator do elemento A24, vai ser menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 2 mais 4, vezes o D24, que deu 8. No caso, é menos 1 elevado a 6, que é par, ele fica 1 positivo, vezes 8, igual a 8. Então, o A24 igual a 8. Ou seja, vai ficar menos 6 mais 32, que é igual a 26, ou seja, determinante da matriz A igual a 26. Então, agora é a vez de vocês tentarem fazer. Eu coloquei 3 matrizes para vocês calcularem o determinante, tá? Começa por Laplace, pelo teorema de Laplace, e depois pode usar a regra de Chió ou a regra de Sarros também, tá bom? Então, beijo, gente, e até a próxima aula.